Olha, o que a gente tem na mão hoje é fascinante. É um texto super conhecido, o comecinho do livro de Samuel, que muita gente já ouviu falar. Mas as notas de estudo que a gente está analisando, elas abrem um universo de detalhes que, nossa, a gente nem imagina. A história parece ser sobre uma mulher, Ana, que não podia ter filhos e fez uma oração. Simples, né? Mas quando a gente mergulha de verdade, a gente encontra um drama familiar intenso, uma rivalidade cruel e uma promessa feita no fundo do poço que simplesmente muda o curso da história de Israel. E é exatamente aí que está a força dessa narrativa. A gente tende a pensar em grandes figuras históricas como o Samuel, que viria a ser juiz, profeta, o homem que ungiu reis. A gente imagina que eles surgem em cenários grandiosos, sabe? Claro, num palácio ou algo assim. Exato. Mas a história dele não começa num palácio. Começa na angústia silenciosa de uma mulher, num lar completamente dividido. As fontes que a gente tem são cruciais porque dão o contexto cultural, as chaves linguísticas para a gente entender a profundidade do que estava acontecendo ali. É muito além da superfície do texto. Então vamos começar por esse lar dividido. A cena é montada com o homem, Eucana, e suas duas esposas, Ana e Penina. E o texto é bem direto, né? Eucana amava Ana, mas ela não tinha filhos. A Penina, por outro lado, tinha. E isso, por si só, já é a receita para o desastre. Total. E as notas de estudo ajudam a gente a contextualizar a poligamia aqui. Não era o ideal divino, sabe, da criação, mas era uma realidade cultural. E muitas vezes eram motivadas justamente pela infertilidade da primeira esposa, que era vista como uma tragédia, um fracasso pessoal. Provavelmente era a primeira esposa, né? A amada. Exatamente. O que torna tudo ainda mais trágico. Porque a solução, que seria a Penina, acabou criando um problema diário e muito mais doloroso. E os nomes dão umas pistas, né? Ana significa graça, mas o texto usa uma palavra muito mais forte para descrever a Penina. Rival. Essa palavra é a chave. Não é só a outra esposa. Não, é uma adversária. A tensão não é sutil, é uma guerra declarada dentro de casa. E essa guerra tinha um campo de batalha muito específico. A peregrinação anual da família Siló. Isso. Siló, naquela época, era o centro da vida religiosa de Israel. A Arca da Aliança estava lá, era para ser o ponto alto espiritual do ano. Mas para Ana virava o inferno pessoal dela. Totalmente. O texto diz que durante o sacrifício, o Elcana dava porções para Penina e os filhos dela. Mas para Ana, ele dava uma porção dupla. Ele estava tentando mostrar seu amor, certo? Tipo, você é especial para mim. Sem dúvida. Era um gesto de amor e de honra. Mas, na prática... Era jogar gasolina no fogo. Exatamente. Esse gesto de favoritismo só acentuava a única coisa que Ana não tinha e que Penina tinha de sobra: filhos. E a Penina usava isso como arma. O texto é brutalmente honesto. Diz que ela a provocava excessivamente para irritar e que fazia isso ano após ano. Quer dizer, não era uma alfinetada de vez em quando, era uma campanha de tortura psicológica sistemática. E no lugar mais sagrado que eles conheciam, eu fico imaginando a cena, a família reunida e a Penina destruindo a Ana por dentro. A dor era tão avassaladora que o texto diz que Ana chorava e não comia. E o Leucana, tentando consolar, parece que não entende nada, né? Ele tenta, mas a fala dele mostra o quanto ele está por fora da dor dela. Ele pergunta: Ana, por que você chora? Não sou eu melhor para você do que 10 filhos? No ponto de vista dele, o amor dele devia bastar. Pois é, mas ele não entende que, naquela cultura, a esterilidade não era só uma tristeza pessoal, era uma vergonha pública, quase um sinal de desfavor divino. O amor dele não apagava esse estigma. Ela estava completamente sozinha na sua dor. Ok, então o cenário é esse: dor extrema, humilhação pública e solidão. É nesse ponto que uma pessoa ou desiste de vez ou faz algo drástico, e a Ana faz algo drástico. Depois de mais uma refeição amarga em Siló, ela se levanta e vai para o templo. E o que acontece ali é a grande virada da história. É o momento em que ela para de absorver a dor passivamente
e a transforma em ação. Ela vai orar. Mas o texto descreve essa oração de um jeito muito específico. Ela ora com amargura de alma e chorou abundantemente. E, Ela ora em silêncio, em silêncio, só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia sua voz. o que era bem estranho para a época, não era? As notas dão a entender que a oração normalmente era algo audível. Exato. Era algo vocal, muitas vezes comunitário. Uma prece intensa e silenciosa, vinda do coração, era tão fora do comum que o Eli, o sumo sacerdote, que estava sentado ali perto observando, Chegou à única conclusão que parecia lógica para ele. A mulher tá bêbada. exato, em pleno local sagrado. A dor dela era tão profunda e a oração tão íntima que, para quem olhava de fora, parecia loucura. E no meio dessa oração silenciosa, ela faz um voto. Uma promessa. E que promessa, hein? Uma promessa radical. Ela diz que se Deus se lembrasse dela e lhe desse um filho, ela o dedicaria de volta a ele por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. As notas de estudo chamam isso de voto de Nazireu. O que isso significa exatamente? Voto de Nazireu está lá no livro de Números. Era um voto de consagração especial a Deus, geralmente por um tempo determinado. A pessoa se abstinha de vinho, não cortava o cabelo, essas coisas. Ah, sei. Mas o que torna o voto da Ana tão radical é que não é temporário. Ela promete que o filho dela vai ser um nazireu para a vida toda. Isso é raríssimo, né? É uma entrega total. Raríssimo e de uma intensidade impressionante. Ela não está fazendo uma barganha tipo, me dá um filho e eu te dou umas ofertas. Ela está dizendo, a dor da minha esterilidade é tão grande que se o Senhor me der um filho, eu abro mão do direito de criá-lo para mim. Ele vai ser seu completamente para sempre. Uau! A profundidade do desespero dela é do tamanho da consagração que ela oferece. Exatamente. É um ato de fé e de renúncia extraordinário. E enquanto ela está nesse momento de entrega total, vem o confronto. Eli se aproxima e acusa ela na lata. Até quando você vai ficar embriagada? Para uma mulher que já estava no fundo do poço, ser acusada disso pelo líder espiritual da nação, é uma humilhação tremenda. Podia ter sido a gota d'água. Podia. Mas a resposta dela é uma das passagens mais bonitas e vulneráveis da história. Ela diz, não, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela não diz estou triste. Ela diz que o espírito dela está pesado, sobrecarregado. Que imagem forte. E ela continua, não bebi vinho nem bebida forte, apenas estava derramando a minha alma diante do Senhor. Derramando a minha alma. Não é uma oração formal, é um desabafo visceral. E essa honestidade parece que quebra alguma coisa no Eli. Desarma ele completamente. Ele percebe na hora o erro terrível que cometeu. Ele não só julgou mal, ele julgou mal a piedade dela. E como sacerdote, ele faz a única coisa que pode para reparar o erro. Ele a abençoa. Vá em paz e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Ele nem sabe o que ela pediu, mas ele valida a oração dela. Isso. E aqui vem a parte que eu acho incrível. Sim. O texto diz que, depois dessa bênção, Ana seguiu o seu caminho, comeu alguma coisa e o seu semblante já não era o mesmo. Nada tinha mudado externamente. Ela não estava grávida, a Penina ainda existia, mas a paz que ela sentiu foi imediata. E isso é fundamental. A transformação dela não dependeu da mudança das circunstâncias. Foi fé na promessa. A palavra do sacerdote foi o suficiente para mudar o estado interior dela de angústia para esperança. Ela sai dali confiante de que foi ouvida. É uma demonstração de fé pura. A batalha interna tinha acabado, mesmo antes de qualquer sinal visível da vitória. A família então volta para casa e o texto é muito simples e direto. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. No tempo certo, ela concebe, dá à luz um filho, e o chama de Samuel. As notas de estudo dizem que o nome é a chave de tudo. Com certeza. O nome Samuel, em hebraico, soa muito parecido com a frase Shaul Miel, que significa pedido a Deus. Ah! Outra possibilidade é que venha de Shama El, Deus ouviu. As duas ideias estão conectadas. O nome do menino seria um lembrete constante, um memorial vivo de como ele veio ao mundo. Então, cada vez que ela chamasse Samuel, ela estaria, na verdade, declarando Deus ouviu. Exatamente. Eu o pedi a Deus. O tempo passa.
E a Ana precisa cumprir a parte dela do voto. Ela espera o menino ser desmamado. As fontes sugerem que isso podia acontecer por volta dos 3 anos de idade. Isso é um detalhe importante, né? Ela não entrega o filho logo que ele nasce. Importantíssimo. Ela teve 3 anos com o filho pelo qual esperou a vida inteira. Isso torna o cumprimento do voto ainda mais significativo. Ela teve tempo de se apegar, de amar. Não foi uma decisão no calor do momento. Foi uma promessa que ela sustentou enquanto criava seu filho. E quando chega a hora, ela não hesita, leva o menino para Siló e leva uma oferta gigante para a época. As notas mencionam uma pequena diferença nos manuscritos sobre essa oferta. Se eram 3 novilhos ou um novilho de 3 anos. Mas, de qualquer modo... Era um sacrifício muito generoso, certo? Extremamente. Um novilho de 3 anos já era um animal valiosíssimo. 3 novilhos seria uma oferta de rei. A mensagem é a mesma. A gratidão e a seriedade da Ana eram imensas. Ela cumpriu o voto com o coração transbordando. E aí vem a cena da entrega. Ela se aproxima de Eli, o mesmo homem que a tinha acusado, e se apresenta. E é aqui que as notas apontam para um jogo de palavras no hebraico que é simplesmente genial. É verdade. É uma daquelas belezas do texto original que se perdem na tradução, mas que as notas resgatam para a gente. Quando Ana diz, o Senhor me concedeu o pedido que eu fiz, e depois, por isso também o entrego ao Senhor, ela está usando no hebraico verbos que vêm da mesma raiz, sha'al. Ah, então a mesma palavra base significa pedir e entregar ou emprestar. Exatamente. A raiz sha'al tem essa dualidade. Então, o que ela está dizendo na essência é, eu o pedi, sha'al, a Deus, e agora eu o devolvo. Eu o empresto, sha'al, a Deus. Uau, que simetria! O nome do filho, Samuel, ecoa isso. A ação de pedir e de entregar estão ligadas na própria língua. É uma simetria perfeita. Mostra que, para Ana, as duas coisas eram parte do mesmo movimento de fé. Não era uma transação, era um ciclo de graça. Isso muda tudo. Não é um sacrifício de perda, é um ato de devolução coerente. O presente que ela tanto pediu é devolvido à fonte. E o menino, a partir daquele momento, com talvez 3 anos de idade, fica em Siló para servir ao Senhor, sob os cuidados de Eli. É o início de uma jornada que vai transformar Israel. O que começou com as lágrimas silenciosas de uma mulher marginalizada num canto do tabernáculo se torna o ponto de partida para a carreira do último juiz e um dos maiores profetas da nação. A devoção pessoal da Ana teve um impacto histórico que ela nunca poderia ter imaginado. Sem dúvida. Então, quando a gente junta todas as peças, a história de Ana é muito mais do que um conto sobre maternidade. É sobre como a dor profunda pode ser um catalisador para uma fé radical e sobre a integridade de se manter uma promessa, mesmo quando o custo é altíssimo. Exatamente. E isso nos leva a uma reflexão final que as fontes ajudam a gente a enquadrar. Samuel não vem de uma linhagem real. Ele não é da tribo sacerdotal por parte de pai. Ele surge de uma família comum. Ele é fruto da dor de uma mulher estigmatizada. A autoridade dele não vem de uma instituição, sabe? Vem de uma promessa nascida na vulnerabilidade. O que nos faz pensar? O texto parece sugerir que as grandes mudanças, os líderes mais transformadores, muitas vezes não vêm dos centros de poder estabelecidos, dos palácios. Eles surgem das margens, de lugares de necessidade e de fé desesperada. Como será que o fato de ter começado a vida como uma resposta a uma oração tão intensa e ter sido entregue tão jovem ao serviço divino moldou o caráter de Samuel? E o que isso nos diz sobre onde a gente deveria procurar os verdadeiros agentes de mudança ao nosso redor? Talvez não nos lugares mais óbvios.